Bom dia! Antes eu só queria dizer que a Ana Maria está hoje exuberantemente linda, minha vizinha. Um beijo pra você, tá? Tem estado, Tem né? estado, É tem mesmo. estado. Essa semana também, por circunstâncias diversas, eu conversei com pessoas diferentes sobre um assunto bem igual. Pessoas perguntando assim, qual é o seu plano B? Plano B, plano B. Eu pensei, gente, o meu plano B, na verdade, é mudar para uma cidade que tem uma temperatura média de menos 20 graus negativos, que nem nesse planeta Terra fica. Esse é meu plano B. Nossa, não tem plano B? Não. Eu falei, aí eu vim pra cá hoje, pensei, não vou preocupar com o plano B, porque o plano B é bem depois. E o plano A é esse, é o do agora. E não tem nada mais importante do que o agora. Existe? Não, agora. O plano B, bem depois, no outro planeta, no outro planeta. Muito frio, se Deus quiser. E dieta? Será que a gente tem que ter a dieta A e a dieta Será? B? Qual que é a melhor dieta do mundo? Depois de tanta pesquisa, de tantos estudos, de tantos debates, os médicos finalmente chegaram a uma conclusão. Que regime é esse, gente? É o low carb, que corta carboidratos, pães, massas, farinhas e outros tipos de açúcar? Ou será o low fat? Esse tira todas as gorduras do cardápio. Vale lembrar que a gordura tem muito mais caloria que o carboidrato. Mas então como é que fica? Tira o carboidrato ou vão tirar a gordura? O endocrinologista Dr. Bruno Halper e a nutricionista Patrícia Bertolucci vão dizer o que um estudo importante concluiu. Eles também vão falar de uma pesquisa recente feita com camundongos. Quanto mais peso eles carregam, mais emagrecem. Cientistas estrangeiros descobriram que isso só é possível graças a um sensor até então desconhecido no nosso corpo e que detecta as alterações de peso. É como se a gente tivesse uma balança dentro dos ossos. Então vamos lá para a pergunta que vale $1 milhão. Qual é a melhor dieta? Manda sua opinião pra gente, usa a hashtag Você no Bem-Estar ou liga 4002-2884. E a gente está aqui acompanhando o Bem na Fita com a nossa querida Nilessa Tait. A história da Nilessa começou com uma dieta de 1 ano, um regime super restritivo, onde ela cortou um monte de coisa. Isso não pode, isso também não, isso não, isso não, isso não. O que aconteceu? Quando acabou esse tempo, ela voltou à rotina e acabou engordando tudo de novo. E aí agora ela está no seguinte momento. A dieta é não fazer dieta. Aprender a reconhecer os sinais do corpo. Será que está funcionando? A vida anda boa demais. Depois que aprendi a não fazer dieta, sou outra mulher. A tal imposição de não comer isso ou aquilo realmente me deixava ansiosa. Eu lembro sempre da frase da nutricionista. Essa coisa de proibição, de fato, faz com que o nosso cérebro crie pensamentos quase obsessivos em relação a essas restrições. Antes, a comida me dominava, estava sempre dizendo não para tudo. Já mostrei aqui, lembra? Eu não quero, obrigada. No começo do ano, então, eu decidi me tornar livre e libertar as comidas também. Foi uma orientação da nutricionista, parar com tanta proibição. Mas confesso que nas primeiras semanas eu escorreguei um pouco. Terceira vez seguida. Na semana, eu sei que isso não é legal. Mas eu fiquei muito tempo sem tomar sorvete. E agora eu quero tomar tudo de uma vez. Mas eu descobri que isso acontece, é normal. É um período que pode acontecer, ele geralmente acontece de maneira transitória e depois as pessoas começam a se reorganizar e entender que, na verdade, o comer automático, que acaba sendo de comidas que antes eram proibidas, ele passa a ser o comer genuíno. Então acontece com menos frequência e acontece de maneira mais verdadeira. E aí a gente vai aprendendo a dosar e entende o que é uma vontade passageira ou então uma vontade verdadeira e programada. Por isso eu me permito sim comer o que gosto. Gosto de verdade, num lugar específico e me planejo para isso. Essa batatinha aqui é a melhor, na minha opinião. Uma vez por semana tem nesse restaurante e eu não venho toda semana aqui. Hoje eu me planejei para comer essa batatinha.
E uma coisa é certa, quando você come com prazer, você come menos. Quanto mais você entender a sua vontade, você respeitar a sua vontade, melhor você vai comer. E até alguns estudos mostram pra gente que além de melhor, até menos você come. Na hora do almoço mesmo, o meu prato nem dá 300 gramas, só que eu como o que eu gosto. Arroz, feijão, bife, farofa e uma alface. É tudo que eu preciso. Quando a vontade é emocional ou só da situação, eu já sei identificar também. Cheirinho de pão na padaria, vontade passageira. Não precisa comer. Quando dá fome, eu como alguma coisa para matar a minha fome e que me dê nutrientes. E olha, o mais interessante é que essa nova relação com a comida não funcionou só para mim, não. Funcionou também para Ana Paula. A Aninha é a editora que monta tudo que eu gravo na rua. Inclusive, ela está editando uma reportagem do Bem na Fita. E ela assiste a tudo, viu? Entrevista na íntegra. E aconteceu algo muito interessante com ela também. Vou tirar esse fone aqui. Oiê! Oiê! Me diz uma coisa, o que você me contou esses dias aqui? A minha calça, que não servia há um ano, voltou a servir. Perdi quase 3 quilos. Aprendi que eu tenho que comer aquele pouco para ser feliz. Então não adianta me restringir, ter exceções, sendo que eu posso ser feliz com a comida que eu como todo dia. Pão francês era uma coisa que eu não comia. E agora? Agora eu como todo dia um pãozinho e meio e tô sendo muito mais feliz. Quando a gente deixa de fazer restrição alimentar, o nosso cérebro entende que ele não está mais sob estresse. E aí a gente tem alguma diminuição de hormônios do estresse. Por exemplo, o cortisol. Então, o nosso corpo também fica um pouco mais relaxado em relação à alimentação. E, além disso, no período de restrição, existe uma diminuição do que a gente chama de metabolismo de repouso, ou metabolismo basal, que é a quantidade de energia que o nosso corpo precisa para se manter vivo. Então, quando a gente reorganiza esse metabolismo e a gente diminui o estresse, a gente tende a emagrecer sem a dieta. Eu também senti o meu corpo mudar, o meu humor, principalmente. Eu tô gostando mais das minhas formas. Até tô fazendo atividade física. E olha, não foi fácil. O ano passado inteirinho, eu tentei me encontrar na vida. Experimentei exatamente 12 esportes. Até conhecer o Muay Thai. E agora vem a pergunta, né? Essa nova relação com a comida, mais a atividade física, o que você acha que deu? O resultado eu conto pra vocês no próximo episódio do Bem na Fita, aqui no Bem-Estar. Dá pra ver essa felicidade no Muay Thai, Nilessa, que delícia. Agora, me lembrou muito uma frase do Fernando, doutor Bruno. Resista a tudo menos às tentações. É assim ou vamos com calma? Não, eu acho muito legal a ideia da gente tentar entender mais se quando você está com vontade de comer é por fome, é por questão emocional e tudo mais. Isso é muito importante. Mas também é importante entender que o nosso corpo, quando você emagrece um pouco, ele vai de alguma maneira aumentar a fome, fazer com que sua saciedade diminua. Então, assim, não pode ser uma situação totalmente livre. Posso comer tudo que eu quero e vou emagrecer com isso. Você tem que aprender a entender melhor sua relação com a comida, evitar restrições muito, digamos, severas, mas entender que realmente para você conseguir manter peso a longo prazo, você vai ter que comer menos do que você comia anteriormente. E hoje a gente vai mostrar um estudo que foi feito entre essas duas dietas que estão aqui na frente, low carb ou low fat. Qual é melhor? Vamos explicar primeiro como é que foi feito esse estudo. Foi um estudo grande, com bastante gente, 609 pessoas, homens e mulheres, entre 18 e 50 anos. O que eles fizeram, doutor Bruno? Basicamente, dividiram o grupo em dois, tá? Um grupo em que você restringia mais carboidratos, ou seja, evitava de alguma maneira comer pão, bolachas, mesmo, por exemplo, batata, arroz e tudo mais. E o outro grupo que fez uma restrição maior de gorduras, cortando queijos, carnes gordurosas e assim por diante. É importante lembrar que esse estudo não é que no momento em que um grupo cortou carboidrato, ele podia comer qualquer gordura. Ou no momento em que ele cortou gordura, ele podia comer qualquer carboidrato. Foi um estudo em que incentivou para os dois grupos alimentar comidas feitas em casa, comidas de verdade, que as pessoas cozinhassem mais, que evitassem alguns alimentos muito industrializados. Por exemplo, mesmo o grupo que era para restringir gordura, deixava de comer
bolachas e coisas do Quer dizer, era para manter uma alimentação saudável, uma alimentação saudável, mas tinha, lógico, uma restrição de um ou outro alimento para você conseguir fazer a pesquisa. Mas eu digo isso porque às vezes as pessoas pensam, uma dieta sem gordura, então eu posso comer quanto carboidrato eu quiser. E eles não comiam é bem assim. basicamente a mesma quantidade de calorias? Nesse estudo, eles não quantificaram calorias. E isso é interessante, porque, na verdade, foi até um pouco parecido com a matéria que a gente estava vendo anterior, que, assim, dentro deste grupo de alimentos que são saudáveis e gostosos, você pode comer de acordo com a sua saciedade. Mas as calorias são diferentes, né? São diferentes, porque a gordura, ela traz mais calorias. 1 grama de gordura tem 9 calorias, enquanto que 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. Nessa questão dos carboidratos aqui, a gente tem uma mesa com possibilidades e a gente vai falar dessa dieta aqui, Patrícia. A princípio, vamos fazer as restrições que são necessárias nessa dieta, seguindo rigorosamente ela, né? Então, numa dieta low carb, você vai diminuir proporcionalmente a quantidade do carboidrato dessa dieta. Então, todos os alimentos que contêm farinha, açúcar, algumas frutas que têm um índice glicêmico mais alto, vão ter quantidades controladas. Isso não quer dizer que a pessoa não deva comer nenhum carboidrato, porque a dieta low carb, você vai controlar essa quantidade de carboidrato e pode comer de forma mais livremente os alimentos que têm gordura que seriam proibidos na dieta low fat. No caso do abacate, da castanha, do azeite, eles terão que ser introduzidos porque esses alimentos vão te dar um poder de saciedade maior. É uma dieta com mais proteína, né? E a gente tira, então, aqui esses alimentos mais ricos em carboidrato. Claro que a lista é maior do que a gente está mostrando aqui, né? Aí inclui o arroz, tem muito mais coisa que não pode com carboidrato. Mas, basicamente, para a gente entender, a divisão está feita dessa forma aqui, né, A divisão está Patrícia? feita, esses alimentos em quantidades menores, moderadas, e esses alimentos você pode comer uma quantidade maior, até para compor essas calorias que não foram reduzidas, mas que precisam abastecer o organismo com energia. Pois é, a gente está vendo aqui que ficou de fora a banana, a uva, a manga, porque de alguma forma tem um tipo de açúcar, tem carboidrato. Vamos ver aqui, Patrícia, o que a gente perde no organismo quando a gente tira o carboidrato? Temos aqui o carboidrato num regime radical, numa dieta low carb, né? Certo, você vai ter uma quantidade de alimento muito menor, porque o poder de saciedade com uma dieta alta em carboidrato é pelo volume do alimento e por causa das fibras que a gente tem presente no carboidrato. Então, quando você tira esse carboidrato, você tira volume, você tira fibra e você também tira vitaminas e sais minerais. Então, além das vitaminas e sais minerais, também perdemos fibras. Perdemos fibras. Agora, doutor, reduzido. Desculpa, Patrícia, não ouvi o que você estava falando ainda, desculpa. Agora, o que a gente percebe, né, doutor Bruno, é que tirando o carboidrato, muita gente realmente emagrece. Vamos entender o que acontece aqui quando a gente corta o carboidrato, por que muitas vezes as pessoas emagrecem rapidamente? Bom, quando você diminui muito os níveis de carboidrato, você vê que a insulina, que é um hormônio do corpo, e a glicemia diminuem muito rapidamente. E aí o corpo não consegue usar a glicose, né, que é o açúcar que fica circulando no sangue, e começa a buscar outras fontes de energia. Ele corta a gordura do nosso organismo e começa a usar a gordura como fonte de energia para o cérebro. E quando você usa gordura, o cérebro fica saciado mais cedo. Vamos dizer, ele aceita melhor que você não está comendo carboidrato e fica bem e saciado. Diminui então é uma dieta... a sua fome ao longo do dia. Mas com o passar do tempo que a gente viu aqui, isso não é muito sustentável, né? O problema é que se você faz uma dieta muito restritiva em carboidratos, o que acontece com o tempo é que você volta a comê-los uma hora ou outra e você volta a engordar. Porque é bom, porque é gostoso. Agora, tem algumas pessoas que conseguem viver bem com pouco carboidrato, né? Que gostam mais de comer proteína. Para elas, é mais sustentável no longo prazo e por dar saciedade pode ser uma maneira interessante de perder peso. Ou seja, não é um absurdo, mas o grande problema de toda dieta restritiva é como vai ser o longo prazo. O depois, o efeito sanfona, que a gente tanto quer evitar, né? Exatamente, que pode acontecer com qualquer coisa que você faz por um tempo e depois deixa de fazer. Hoje a gente está tentando descobrir qual é a melhor dieta e a gente está recebendo vários comentários pela internet. Vamos ver aqui a Isabela. Sigo low carb como estilo de vida há 6 meses. Perdi quase 20 quilos. O importante é ter consciência alimentar. Isabela falou uma coisa muito importante. Consciência alimentar. Prestar atenção. A gente presta atenção no cabelo, na roupa, no caminho, né? E uma característica importante das duas dietas foi que as duas mantiveram uma oferta de alimentos com uma alta densidade nutricional.
animal. Então, aumentou a oferta de nutrientes com a presença de vegetais, de grãos integrais, de algumas frutas. Então, isso também aumenta a oferta de nutrientes e faz com que seu metabolismo funcione bem e responda bem a qualquer uma dessas restrições. A gente já explicou a dieta low carb, agora vamos falar um pouquinho da dieta low fat. Doutor Bruno, a gente está aqui com esses alimentos mais gordurosos e esses daqui são os que eles não podem, é isso? Essas coisas que são mais gordurosas, tipo bacon, tipo fritura, tipo uma picanha com bastante gordura, leite integral, que também é um leite que a gente sabe que tem mais gordura, isso não pode. Exatamente. Quer dizer, a ideia de você cortar a gordura é cortar aqueles alimentos que têm uma quantidade de calorias muito grande. E aí são excelentes modelos, né? Alimentos fritos, em geral, que você faz na manteiga, faz no óleo e que, com certeza, na hora que você corta, você diminui o número de calorias. Esse tipo de dieta não dá a mesma saciedade do que uma dieta pobre em carboidrato. Por isso, a perda de peso nos estudos, geralmente, ela é mais lenta. Mas depois a gente vai ver se foi melhor, se não foi, enfim, isso fica mais pra frente. E aqui a gente está mostrando, né, Patrícia, o que entra nessa dieta low fat, que são alimentos menos ricos em gordura. A gordura animal entra, mas os alimentos que são mais pobres, então a carne magra, os derivados de leite desnatados. Então, todas essas gorduras, esses alimentos que têm uma quantidade menor de gordura, poderiam ser liberados nessa dieta. Uhum. A gente mostrou o que acontece com quem faz uma dieta radical com os carboidratos e vamos ver também o que acontece quando a gente corta radicalmente a gordura, né? Um giro de 360 graus para a gente entender aqui, olha só. A gordura é fundamental na produção de energia e hormônios, Patrícia? A gordura é essencial para veicular algumas vitaminas lipossolúveis, a vitamina A, a vitamina D, a vitamina K. E ela também é precursora dos hormônios. Então, todos os hormônios do nosso corpo são fabricados a partir da gordura. Então, se você faz uma dieta com uma quantidade de gordura muito baixa, você pode ter esse prejuízo também na produção hormonal. E tem também uma queda da energia, claro, porque ela também é uma rica fonte de energia. Agora, doutor Bruno, então vamos entender, finalmente, o que aconteceu com esse estudo, onde 609 pessoas foram acompanhadas ao longo do tempo, fazendo metade a dieta low fat, metade a dieta low carb. Quem ganhou? Qual a melhor dieta? Vamos ver. Na verdade, o que a gente vê é que o resultado foi exatamente igual. O que isso quer dizer? Existe que qualquer dieta serve? Não, significa que você tem que achar aquela dieta que mais faça sentido no seu estilo de vida. Como eu estava falando, tem gente que não liga muito para comer carboidrato. Então, se fizer uma dieta com pouco carboidrato, vai dar certo, porque vai ter mais saciedade e vai viver melhor. Mas para aquelas pessoas que precisam um carboidrato, você amam pãozinho, amam macarrão, pizza, aí fica muito difícil, né? Isso, você cortar alimentos com mais quantidade de gordura pode ser uma estratégia boa. Então, o recado aqui é: o que vai melhor no seu estilo de vida? Na hora que você parar para pensar e responder essa questão, talvez você ache a melhor solução. Sempre lembrando que a qualidade dos alimentos é muito importante. Agora a gente tem uma outra notícia ótima, que é a seguinte, que carregar peso, tipo essa mochila aqui, se carregar peso emagrece. Nosso destemido correspondente do interior, Rafael Castro, mostra agora uma pesquisa feita com os ratos que prova exatamente isso. Os que carregaram mais peso, tipo eu, carreguei hoje uma sacola de abacate que eu trouxe para você, Mariana. Emagreci mais. Minha dieta low carb com high fat. Vamos ver, conta pra gente, Rafa. Será que esse peso todo nas costas ajuda a emagrecer? Cara, eu acho que é verdade, porque eu não engordo de jeito nenhum e peso é todo dia, toda hora quase. Vai ter que carregar muito peso para perder uns quilinhos ou não? Vixe, vou ter que carregar um pouco mais, né? Pra ver se dá uma emagrecida. Parece brincadeira, né? Mas é ciência mesmo. Quando a gente carrega um peso, como a câmera do nosso repórter cinematográfico aí, ó, ou então uma mochila, o cérebro pode entender que estamos mais gordos. Cientistas estrangeiros descobriram que isso só é possível graças a um sensor até então desconhecido no nosso corpo e que detecta as alterações de peso. É como se a gente tivesse uma balança dentro dos ossos. Os testes foram feitos em ratos, divididos em 2 grupos. No primeiro, os pesquisadores implantaram cápsulas com um peso 15% maior do que o corpo dos animais.
No segundo grupo, os ratos receberam cápsulas vazias. 14 dias depois, surpresa! Os ratos que ficaram 15% mais pesados por causa das cápsulas emagreceram. Já o outro grupo, com cápsulas vazias, não perdeu peso. Para os pesquisadores da Suécia, Estados Unidos e Canadá, a explicação está nas células do osso. É que elas produzem um hormônio, um sensor, capaz de sentir o peso do corpo e avisar o cérebro para aumentar ou diminuir a fome. Até então, os médicos conheciam outros 2 sensores que regulam o peso. A leptina, produzida quando o corpo está com excesso de gordura, e a grelina, fabricada quando o estômago está vazio. Para este professor da Universidade Federal de São Carlos, o próximo passo é entender melhor o novo sensor. Se a gente descobrir que sensor é esse, que entre o cérebro e o osso que faz essa comunicação, talvez a gente consiga fazer medicamentos que interfiram nesse sensor, né? No sentido de aumentar ou reduzir o apetite das pessoas e, no caso da redução do apetite, ajudar no tratamento da obesidade. Além de ajudar a desenvolver um outro remédio, essa descoberta é uma comprovação a mais de como o sedentarismo leva à obesidade. Quando a gente fica em pé, os ossos das pernas sentem o peso do corpo e avisam o cérebro para comer menos. Já quando estamos sentados, os ossos não sentem a mesma carga e aí deixam de alertar o cérebro. Ah, mas atenção! Colocar peso nas costas não vai ser a solução do problema, né? Pode até criar outros problemas ortopédicos, musculares, de coluna e outras coisas. A questão é não ser sedentário, é movimentar, é ficar em pé, é praticar atividade física, porque tudo isso estimula o osso em função da carga que o osso recebe e, a partir daí, então, o osso poderia produzir esse sensor a mais que ajuda a diminuir o apetite. Ah, bom. Então quer dizer que você adianta sair carregando abacate pra lá e pra cá, vir de bicicleta e carregando abacate, achando que estava emagrecendo. Não é bem assim. Não, mas tava, né? Porque a bicicleta ajudou nesse caso. Né? Você saiu do sedentarismo, né, doutor Bruno? Isso é o mais importante. A gente viu essa história de ficar sentado, a gente sempre já falou aqui no Bem-Estar que o sentar é o novo fumar, né? É interessante essa pesquisa porque ela levanta essa ideia de que a gente ficar muito tempo sentado, mesmo que outra parte do dia você faça bastante exercício, mas se você passar boa parte do dia sentado, pode ser que seu corpo reconheça que você está mais leve e aumente seu apetite por si só, né? É claro, o que a gente já sabia é que, lógico, se a gente carrega mais peso, você vai gastar mais energia. Isso até aí já se sabia. O que esse estudo sugere é que a gente tem uma balança dentro da gente, que quando a gente emagrece, a nossa balança fala, opa, tem alguma coisa errada, vamos comer mais. Então, a gente talvez estimular de alguma forma isso pode ser um futuro para o tratamento da obesidade. Mas com certeza não vai ser levando essa mochila para cima e para baixo, Fernando. Não, eu já me convenci. Daqui a pouco a gente vai falar de uma fruta levinha de carregar, mas linda de olhar. A pitaia tá no tempo. Olha que lindezura que ela é. A gente vai saber mais sobre ela daqui a pouco, depois do intervalo. Bem-vindo de volta à hora do G1 em 1 minuto. Bom dia para você que está vendo o Bem-Estar. A gente começa a semana com notícia internacional. Desde que saiu a notícia do envenenamento de um ex-espião russo na Inglaterra, vários países anunciaram medidas de retaliação. Agora, os Estados Unidos também. O presidente Donald Trump disse que vai expulsar 60 russos do país, entre eles diplomatas e outros funcionários do governo. O Trump disse ainda que vai fechar o consulado russo em Seattle. A gente está de olho em novas informações. No Rio de Janeiro, mais violência. No fim de semana, teve operação na Rocinha, 8 pessoas morreram. Hoje, uma nova operação lá do BOPE, mais uma pessoa morreu. Agora, olha só as imagens que o Globocop fez hoje na zona oeste da cidade, uma região de guerra entre traficantes e milicianos. Alguns criminosos foram para o meio da rua com arma na mão, os outros fogem de carro. A polícia disse que sabe do problema ali e disse que uma equipe do BOPE foi para lá. Para terminar, a notícia de saúde sobre febre amarela. As notificações de casos da doença aumentaram mais de 60% depois do carnaval. Olha aí no gráfico. Disparou depois do dia 10 de fevereiro. Uma das hipóteses
é que tinha muita gente circulando nas áreas de risco. Só para lembrar que notificação é quando o médico avisa os órgãos de saúde que atendeu alguém com a suspeita da doença. Não necessariamente essa pessoa teve febre amarela, mas vale como um alerta de qualquer maneira, né, Mari? Fê? Claro. Sem dúvida, Maricota. E valeu, parceira, por ontem, hein? Parabéns, hein, pela vitória, hein? Valeu. Sim, voltamos com o troféu. Todo mundo voltou com o troféu, né, Mari? Uma é Ding e outra Dong, e as duas são Ding e Dong. Valeu, parabéns. Beijo, Mari, bom trabalho. Beijo, gente, até amanhã. Beijão. Bom, vamos falar, se tivesse o concurso de Miss Brasil, Miss Mundo das frutas, quem ganharia? Ganharia ela, sem dúvida nenhuma. A Pitaia, maravilhosa. É tempo dela. Lá de Uberlândia, Fernanda Vieira apresenta a Miss Pitaia. O fruto que já chama a atenção por fora, dá show mesmo é por dentro. A pitaia é nativa de regiões da América Central e México, mas vem ganhando cada vez mais espaço por aqui. O Brasil tem 3 variedades da fruta. A amarela, que é branca por dentro, a vermelha, que é rosa avermelhada por dentro e por fora, e a pitaia branca, que tem casca rosa e é branca por dentro. Ela é conhecida como a fruta do dragão. Essa aqui que está na minha mão tem mais ou menos o tamanho de uma bola de tênis. Mas a pitaia não é muito conhecida. Tem gente que nem sabe que ela é fruta. Pitaia? É um cacto? É. Bem certo que seja mesmo um cacto. Pitaia. Nunca ouvi falar. Então, por isso, nós viemos aqui a essa praça no centro de Uberlândia e convidamos a nutricionista Alessandra Carneiro, porque as pessoas não querem apenas conhecer, mas querem saber quais propriedades a pitaia tem. Gostaria de provar a vermelha, um pouquinho só. Qual que é a opinião sobre a pitaia? Não quero falar não, tô comendo. Deliciosa, viu? Cada 100 gramas de pitaia tem 52 calorias, quase nada de gorduras totais, carboidratos, proteína, fibras, vitamina C, cálcio, ferro e fósforo. E os benefícios não param por aí. É a fruta da beleza. Só aí já dá para dar uma animada, né? Não é bom? Gostosa, essa né? Sementinha, ela é rica em ômega 3, que ajuda a diminuir o colesterol ruim. E tem fibra também pra gente não ficar se sentindo inchada. É boa, não é? Uhum. A pitaia também vai muito bem antes e depois da malhação. Porque ela é uma fruta muito rica em vitaminas do complexo B. E toda fruta que é rica em vitaminas do complexo B, ela te ajuda a tirar a fadiga muscular, ela te dá uma fonte de energia, ela tem potássio, ela tem fósforo. Ela parece sim com um kiwi, né? Lembra bastante, gostoso. A colheita da pitaia vai de dezembro a maio. Já é colhida madura. As com casca mais rosadinha são as mais doces. Quando ela começar o fruto, que nem tipo o poloniza, que nem aqui vai cair poucos dias, aí você vem e já aproveita o embalo dessa flor aqui que vai cair, vai ficar só o fruto e você joga um adubinho no pé. Então o fruto vai ficar um pouco mais grande e mais doce. Depois de colhida, a fruta aguenta até 30 dias em locais refrigerados. Quem é fã de doce pode usar a pitaia para fazer pudim de Maria Mole, geleia e suco. Ela vai bem com tudo. Deixa a mesa assim muito rica, né? Fica muito legal mesmo. A gente come até com os olhos. Faltou mandar um pouco aqui pro estúdio, hein? Vamos ver o comentário que chegou na nossa tela interativa. Cláudia, o problema não é fazer low carb, mas sim no carb. Não comer carboidrato de jeito nenhum. Tem muita gente fazendo isso. E aí fica realmente insustentável, né, doutor Bruno? Exatamente, eu acho que o comentário é perfeito. Tudo que é restritivo demais, no longo prazo não funciona. A vida é gostosa, é legal sair, é legal sair um pouquinho da dieta, comer uma coisa diferente. Quando você faz tudo daquele jeito, sem nenhuma folga, a vida fica chata.
chata mesmo. Por isso, a mensagem final do nosso programa hoje é: a melhor dieta do mundo, qual é? É aquela a que você se adapta melhor. É aquela que serve pra você, a que você consegue fazer e manter. Tipo o Fernando Rocha, olha só o exemplo. Então, há 3 anos eu não faço dieta e venho mantendo esse corpício que encerra o programa de hoje. Muito obrigado, Patrícia, doutor Bruno. Muito obrigado. Ótima semana. Tá tudo lá, hein, gente? Globoplay, se você quiser rever alguma coisa, tá só começando essa semana. Vem aí a Fátima Bernardes com mais um encontro. E a gente volta a se encontrar amanhã. Se cuida!